Fala galera do oitavo ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de história. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a Era Napoleônica. Mas antes de nós iniciarmos, eu gostaria de pedir a vocês que deem o like no vídeo, né? E também deixem aí as dúvidas de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma sugestão nos comentários. Eu também gostaria de pedir a vocês o seguinte, eu vi alguns exercícios que foram mandados para casa, alguns exercícios vieram em branco, né, ou com algumas questões em branco. Peço a vocês que façam todos, mesmo que de repente você tenha colocado alguma questão errada, ou enfim, é melhor tentar fazer do que deixar alguma questão em branco, beleza? Falando um pouco sobre Napoleão, é importante nós citarmos aqui que no último vídeo que eu coloquei da semana passada, eu falei sobre a Revolução Francesa e falei sobre ela toda, sobre o período, sobre a queda da Bastilha, depois falei sobre o período da ditadura jacobina, né? O período do terror, né? Eu falei sobre toda essa parte. Então, o capítulo 10 ele fala sobre isso e o capítulo 11 vai falar sobre a Era Napoleônica. Então, para nós fecharmos essa parte da Revolução Francesa, nós vamos fechar agora com a Era Napoleônica. Então, só para esclarecer, tá? E eu fiz um vídeo juntando tudo, desde a queda da Bastilha até o período do Diretório, tá? Então, falando sobre a Era Napoleônica, nós vimos que foi formado um diretório, quando os girondinos acabaram com a ditadura jacobina, eles assumiram e criaram um diretório, tá? Esse diretório, né, com diversas invasões de outros países, né, dos países vizinhos, que queriam aí guerrear contra a França, na tentativa de restaurar a monarquia, como por exemplo a Áustria e Itália, né? Napoleão ele vence as batalhas, principalmente a última dele que foi no Egito. Quando ele volta à França, ele se torna um cara mais popular. Napoleão, que era um general novo, né? Um novo general, um general muito novo, né? E também a crise financeira e econômica, ela estava agravada com as guerras, ela ficou bem mais agravada com as guerras, tá? Todo esse apoio deu a Napoleão o poder dentro da França, né, capaz aí de dar um golpe de Estado, que ficou conhecido como o golpe de 18 Brumário, no dia 9 de novembro de 1799. Tá? Napoleão ele assume, com o apoio da burguesia e dos camponeses, ele assumiu o poder e deu o golpe de Estado sobre a França. Esse primeiro momento, né, do governo de Napoleão ficou conhecido como consulado, tá? Que foi de 1799 a 1804. Dentro dessa primeira parte do governo, conhecida como consulado, ele teve algumas ações, né? Por exemplo, a pacificação interna e externa da França. Também teve alguns acordos de paz que foram assinados com alguns vizinhos. Ele também fez o acordo com a Igreja Católica, tá? Tornando aí a Igreja Católica a religião oficial. Isso também foi uma jogada política, porque ele precisava do apoio da igreja também para se manter no poder. E ele também fez um acordo com a nobreza, criando aí basicamente uma anistia. A nobreza podia retornar à França sem a devolução das terras que foram perdidas durante a chamada Revolução, tá? A Revolução Francesa. Também ele teve um processo aí de recuperação econômica, tá? Com a criação do Banco da França, criou uma nova moeda chamada o franco também. Também fez a chamada centralização administrativa, onde Napoleão era o primeiro cônsul, responsável aí pelo poder executivo, legislativo e militar por 10 anos, e a Constituição de 1802,
Ele criou o Código Civil Napoleônico também em 1804, criando aí a chamada igualdade jurídica, direito à propriedade, a proibição de greves e sindicatos. O Código Civil Napoleônico foi também dado ao povo, né, às classes, aos grupos que existiam naquela época, justamente também com a ideia de poder agregar a ele, né, agregar nele mais apoio. Então, todos os questionamentos e queixas da população que existia até aquele momento foram concentradas nesse Código Civil Napoleônico. Ele utilizava dessas leis para poder dizer que estava dando segurança ao povo enquanto ele segurava e agarrava o poder cada vez mais forte. Tá? Através da educação, ele criou escolas secundárias, tá? Sistema aí, de diplomação por graus acadêmicos, também a reserva de vagas para filhos de militares, funcionários públicos, a criação também de uma polícia secreta, também foi instaurada por Napoleão, justamente para poder também ficar de olho em todas as pessoas que eram consideradas inimigas do movimento revolucionário. Tá? Em agosto de 1802, Napoleão foi elevado a cônsul vitalício, por um plebiscito aí um pouco duvidoso por algumas pessoas, mas um plebiscito dando a ele ainda com 99% dos votos favoráveis. E temendo aí impedir a restauração da monarquia, em 1804, Napoleão resolveu se autocoroar em 1804, se tornando aí um imperador da França. E aí nós entramos no novo período histórico que é o Império de Napoleão. É interessante nós citarmos esse momento da coroação de Napoleão, é que geralmente quem coroava o rei era o Papa. E Napoleão, ele querendo aí demonstrar no ato simbólico a separação da igreja com o Estado, ele pegou ele mesmo segurou a coroa e ele se autocoroou, né? Dando a ele o poder, o total poder, né? Independente das questões religiosas, independente da igreja, tá? É importante também falarmos aí que o período chamado período do Império, tá? Que foi aí de 1804 a 1815, Napoleão ele tinha uma política militar expansionista. O objetivo dele era a manutenção do poder e as conquistas, né, de novos mercados para os produtos franceses também. Para manter os territórios conquistados, Napoleão usou uma tática muito boa chamada o nepotismo. O que é isso? Ele colocou sobre os países dominados, ele colocou aí os seus parentes, né? Ele ordenava parentes para governar as regiões. E em 1808, Napoleão obriga o rei da Espanha, Fernando VII, né, a abdicar do trono e colocar o seu irmão José Bonaparte no trono espanhol. Tá? O movimento de independência da América Espanhola, né, como resultado dessa desastrosa ação francesa, houve os movimentos de independência da América Espanhola. Esses movimentos de independência começaram a explodir, né, a eclodir lá dentro da América Espanhola, justamente por falta de um controle do governo. Em 1806, nós temos o que nós conhecemos aí como bloqueio continental. Esse movimento aí, essa ação de Napoleão tinha vários objetivos, tá? Que era um deles, né, na verdade, era sufocar economicamente a Inglaterra. Por quê? A França e a Inglaterra, elas tinham aí suas divergências, suas brigas políticas e também disputavam o mercado. Através aí da Revolução Industrial, eles disputavam venda de mercadorias aí para a Europa e também para outros locais. O que aconteceu? Napoleão conseguiu dominar a Europa, mas ele não conseguiu dominar a Inglaterra, porque ela fica um pouco à parte, né? E a Inglaterra, ela não, eles tentaram, Napoleão ele tinha o maior exército da Europa, mas
eles não tinham a maior marinha. E a maior marinha da Europa era da Inglaterra. E aí, Napoleão teve uma ideia: vamos bloquear todo o comércio e os produtos não vão chegar à Inglaterra, e nem a Inglaterra vai conseguir vender para ninguém da Europa. Isso vai causar um caos na Inglaterra, e aí, quando ela estiver fraca, nós podemos invadir. E aí, os países, né, que descumprissem essa ordem de Napoleão, né, teriam aí um processo de intervenção militar sobre eles. O objetivo era acabar com a concorrência com a Inglaterra, né, mas não deu muito certo. O combinado, né, o combinado entre os países e a França não foi mantido, né? Por exemplo, houve muito contrabando. Portugal, por exemplo, né, ele não participava do bloqueio continental porque ele era um aliado da Inglaterra. E aí, Napoleão, ele resolve invadir Portugal. Mas por quê? Porque Napoleão, ele pressionou Portugal para aderir ao bloqueio continental, coisa que não aconteceu. E a Inglaterra, ela reagiu mandando um embaixador para Lisboa e fazendo uma proposta, né, para Portugal para que eles se mantivessem do lado dos ingleses, garantiriam a fuga para o Brasil, que era uma colônia portuguesa. Tá? Em novembro de 1807, a família real ela deixa Lisboa e uma corte aí mais ou menos de 15 mil pessoas, né, todo o dinheiro, o tesouro português, funcionários, administração, a biblioteca, tudo eles levaram para o Brasil. Os russos não aderiram ao bloqueio continental. As tropas napoleônicas elas tentaram invadir o Império Russo, mas não deram muito certo porque lá na Rússia o frio lá é brabo, né? 30 graus abaixo de zero, o negócio lá é complicado, tá? Napoleão ele perde boa parte das suas tropas e esse foi um episódio que enfraqueceu muito o Império Napoleônico. E aí, o que aconteceu? Insatisfeitos com as políticas, né, de Napoleão, a Áustria, a Grã-Bretanha, a Prússia, a Rússia, eles resolvem montar uma aliança contra Napoleão, que lado aí a renunciar e viver isolado numa ilha, lá na ilha de Alba, né, na Itália, em 1814. Só que Napoleão ficou insatisfeito com a situação da França e ele resolveu fugir dessa ilha, né, lá em 1815, formando aí o chamado governo de 100 dias, que ele volta para a França, toma o poder na França e fica durante 100 dias. Só que ele é derrotado com a ajuda aí dos ingleses na Batalha de Waterloo, e ele vai ser exilado na ilha de Santa Helena, aonde ele morreu em 1821. Depois disso, nós temos o Congresso de Viena, que foi o congresso onde houve uma reunião das potências, né, das potências mundiais daquela época, as potências europeias, que se reuniram com alguns países como Áustria, Prússia, Rússia, Inglaterra, que foram os que venceram essa disputa, e o objetivo principal deles era restaurar o antigo regime dentro da França e também restabelecer as fronteiras que Napoleão, as fronteiras físicas também e políticas que Napoleão havia destruído, tá? Acabado com essas fronteiras, beleza? Eles tentaram restaurar a legitimidade da monarquia absolutista, né? Restabelecer a fronteira e também fazer o que nós chamamos de reequilíbrio, né? Restabelecer as forças das potências do continente e do mundo colonial. Dentro dessa reunião eles criaram a chamada Santa Aliança, que era o exército aí para combater os movimentos liberais e nacionalistas que apareceram. E chegamos ao final de mais uma aula, espero poder ter colaborado